Vamos ler então o que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. João, capítulo 18, a partir do verso 28, a igreja achou, amém? Diz assim: em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua? Ou outros te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: eu não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, eu devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles responderam e gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era líder de rebelião. Amém? Até aqui você pode se assentar. Pergunta para quem está do seu lado: o que é a verdade? Eu gostaria de falar sobre isso nessa noite. O que é a verdade? Se você ir na universidade mais próxima, é bem provável que a resposta seja bem relativista, aonde dirão que não existe verdade absoluta. Cada um constrói a sua verdade, vão dizer. Para os pragmáticos, verdade é tudo aquilo que dá certo. Para os construtivistas, verdade é aquilo que é construído por cada sociedade. E cada povo vai ter a sua verdade. Para um subjetivista, ele vai dizer: a verdade é algo subjetivo de cada um. Depende das experiências de cada um, vai ter a sua verdade. Porém, nós sabemos que existe uma verdade. E você conhece o nome dele. Essa história, ela faz sentido quando nós compreendemos um pouco melhor o contexto. E ao você observar esse episódio, você já detectou que nós estamos na reta final da vida terrena de Jesus. Ele já está para ser julgado e crucificado. Jesus, ele é traído no Getsêmani, lá ele está em oração, em angústia, suou gotas de sangue. Nós sabemos que é lá no jardim que Jesus é preso. Mas ele é preso por uma guarda religiosa dos sacerdotes, que o levam para a sua casa, na casa de Anás e Caifás, onde o sinédrio se reúne para ali incriminar Jesus. Jesus passa a noite lá,
Jesus está no calabouço, e é um negócio até interessante. Na casa dos sacerdotes tinha um calabouço, e a arqueologia já provou, eu tive lá naquele lugar algumas vezes, é interessantíssimo esse lugar onde tem os tanques de purificação sacerdotal, e um pouco mais distante você tem algumas prisões, numas masmorras assim. Jesus passa a noite lá, e o texto vai nos dizer que então cedinho pela manhã, eles não querem só julgar pela lei dos judeus, ou punir com aquilo que eles podiam punir, mas como querem executar Jesus, tem que ter uma validação romana. Por isso, levam para Pilatos. E a cena nós conhecemos. Pilatos, ele interroga Jesus, pergunta algumas coisas para Jesus, baseado nas afirmativas ditas pelos judeus, e não encontram nada. Ele faz essa pergunta para Jesus: que é a verdade? Ele não conhecia o que Jesus já havia dito por si mesmo. Nós conhecemos que Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. João 14,6 está registrado isso. O próprio João, no capítulo 8, verso 31 e 32, ele vai também marcar as palavras de Jesus quando disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João, no primeiro capítulo do evangelho que ele escreve, ele também diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Pilatos não entendeu. Era alguém que estava mergulhado no mundo romano, e agora, há alguns anos, estava ali na Judéia, tendo um contato com os judeus. Presta atenção para você entender quem é esse Pilatos e por que nós vamos ver os evangelistas, como Mateus, dizer que ele vai lavar as mãos nessa cena e nesse episódio de Jesus. Mateus vai dizer: quando Pilatos percebeu que não estava tendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as suas mãos e disse: olha, eu estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Porque ele que detectou que Jesus não tinha crime, Jesus não era bandido, não era assassino, não era ladrão, porque ele lava as mãos e deixa os judeus então crucificar. Pilatos, como eu disse, ele é um procurador romano, um procurador do Império Romano. E, na verdade, naquela região, ele é o 5º procurador que está ali governando. Antigamente não era assim. Lá atrás teve o Herodes o Grande, quando Jesus nasceu, aquele homem que persegue os bebês e mata os bebês de Belém. Esse homem era terrível, mas fez grandes construções. Ele tinha um crédito, podemos dizer assim, com o imperador romano, porque ele fez muitas coisas que homenageavam os Césares, inclusive construiu uma cidade chamada Cesareia Marítima, para honrar o imperador César. E quando Herodes o Grande morre, o pedido dele é: faça alguma coisa aí pelos meus filhos. Então o imperador deixa os filhos governarem. Então tanto o Herodes Filipe, tanto o Herodes Agripa, quanto Arquelau, parentes de Herodes o Grande, eles agora recebem porções de terras para governar ali onde hoje é Israel. Arquelau ficou responsável pela região da Judéia, mas todos eles foram péssimos governantes. Então, esse Arquelau é tirado e é mandado os procuradores, e daí, depois de passar 4, vem o 5º, que é Pilatos. Porém, alguma coisa não estava bem entre Pilatos e o Império Romano, porque a Judéia não era lá aquele lugar que todos desejavam. É um lugar problemático. Lá tem aqueles judeus. Eles dizem que existe um só Deus, então vive acontecendo rebelião, vive dando problema. Então, aqueles que o Império Romano queria punir dentre os seus procuradores, manda lá para a Judéia para resolver os problemas com os judeus. E claro, Pilatos, agora já há algum tempo ali na Judéia, não chegou bem.
Ele chegou permitindo que algumas coisas indevidas para a religião dos judeus acontecessem, como, por exemplo, moedas serem cunhadas com figuras de outros deuses. Ele permitiu que brasões, estandartes de outros deuses entrassem na região, inclusive nos escudos dos soldados. Então, assim, o povo judeu já estava indignado com Pilatos. Uma rebelião poderia surgir. E agora, bem na Páscoa, quando os judeus começam a lembrar da saída deles lá de trás, lá do Egito, aquele sentimento de nacionalismo domina o coração desses judeus. Então, para que uma rebelião acontecesse, era dois toques. Então, Pilatos está tenso, ele está na politicagem, ele não quer problema, e por isso, então, agora ele vai aqui lavar as suas mãos. E entra para a história, e aqui tem algumas imagens clássicas dele, como aquele homem que está diante da verdade, mas ele não quer se envolver com a verdade. Ele está diante da verdade, mas ele não abraça a verdade, ele não quer se posicionar diante da verdade. O que acontece é que Pilatos acaba trocando a verdade por conivências humanas, por causa das politicagens que ele deveria manter. Ele então lava as suas mãos. Essa falta de decisão de Pilatos pela verdade é algo que precisa nos trazer algumas lições. Porque Pilatos, na sua indecisão, ele inicialmente tenta passar a responsabilidade para os judeus, julgue de acordo com a lei de vocês. Depois ele tenta negociar ali com a libertação de um dos prisioneiros, não dá certo. Ele manda depois açoitar Jesus para ver se acalmava o ânimo, não dá certo. Então ele lava as suas mãos. Porém, quando você lava as mãos diante da verdade, automaticamente você está abraçando o engano, a perdição e a frustração. Aqueles que conhecem a verdade e não tomam para si a verdade, correm riscos de talvez nunca mais terem essa oportunidade de viver algo extraordinário na sua vida. E como eu falei, lamentavelmente o tempo vai passando, inclusive dentro da cristandade, dentro daqueles que se dizem seguidores de Jesus, e eu repito isso, se dizem seguidores de Jesus, é comum você perceber que tratam a verdade de qualquer jeito, e muitos também. São contaminados pela síndrome de Pilatos e acabam trocando a verdade por conivências mundanas. Porém, quando nós vamos olhar para o Evangelho, Jesus, em momento algum, pintou algo maquiado para os seus seguidores. Jesus, em todo o tempo, foi muito transparente, sincero, ao dizer que se você deseja segui-lo, você precisa negar a si mesmo. Jesus foi muito claro e muito direto ao dizer: olha, o reino dos céus é comparado como aquele homem que procura pérolas de grande valor. E quando encontra esta pérola, ele vende tudo o que tem para obter essa pérola. Jesus foi, talvez, muito mais incisivo, e podemos dizer até bruto no seu linguajar, quando falou sobre o preço de ser um de seus discípulos. Ao enviar os 12, e Mateus 10 vai nos registrar isso, Jesus vai dizer assim: pois quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aqui Jesus entra nessa parte que eu digo que, nas suas palavras, parece muito bruto. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem que fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os de dentro da sua casa.
Quem ama o pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não se nega não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá. Porém, aquele que perde a sua vida pela minha causa a achará. Pastor Lediel, Jesus falou isso? Sim. É claro que você precisa olhar o contexto. Jesus estava falando do nível de amor que nós vamos e devemos ter por Ele. Precisa ser um nível de amor acima de tudo e acima de todos. Mas Jesus não é o príncipe da paz, de fato, uma paz para a sua alma, a ponto de que, se você tiver que escolher entre o seu cônjuge e Jesus, você vai escolher Jesus. Entre o seu pai, a sua mãe, o seu filho e Jesus, você vai escolher Jesus. É isso o que ele está dizendo. Quando chegar aquele momento onde será verificado quem está no trono do seu coração, se não for a mim, disse Jesus, você já não é digno de mim. Essa é a verdade. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, eu disse que lamentavelmente tem pessoas que se autodenominam cristãos, crentes, inclusive assembleianos, porém estão contaminados com a síndrome de Pilatos, porque acabam trocando Jesus para manter as suas conivências, as suas aparências, os seus títulos, os seus círculos, e acabam negando e abrindo mão da verdade. Pastor Lediel, você pode traduzir isso numa linguagem que nós venhamos compreender com mais facilidade? Sim, facilmente. Se você está no meio daqueles amigos que vivem os princípios que não são os princípios cristãos, as suas línguas são venenosas, as suas línguas são de escárnio, de zombaria, de podridão, de moralidade, mas você está ali e você ri com eles das piadas sujas e dá tapinha nas costas, porque você quer pertencer àquele grupo, mesmo sendo um cristão. Cada vez que você está coadunando com a vida pecaminosa, com as coisas pecaminosas, você está querendo ser amigo do mundo, você está negando a verdade. Cada vez que você está usando as suas redes sociais para mais promover a si mesmo do que glorificar a Cristo, você está mais preocupado se aquela foto indecente que você está publicando vai trazer mais curtidas do que o Espírito Santo está pensando, você está abrindo mão da verdade, porque o que interessa para você é o social. Eu vou ter like. Se você adere modinha de fazer danças indecentes no TikTok para atrair a atenção dos seus amiguinhos e receber comentário e receber like, você está abrindo mão da verdade. Você está negando a verdade, porque para você o que importa é as aparências. Porém, Jesus já deixou bem claro, é impossível agradar a dois senhores. Ou você vai aborrecer um e exaltar o outro, ou vice-versa. Não tem como ter dois senhores. Que nós possamos reconhecer que Jesus é a verdade, abrir mão de tudo para ficar com essa verdade. Você me entende isso? Diz amém. Não sejamos contaminados com a síndrome de Pilatos. Perca tudo. Perca amigos. Perca oportunidades. Perca melhores ganhos financeiros. Caso isso te leve para longe da verdade. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por um relacionamento amoroso, não troque Jesus por um título mais especial, não troque Jesus por uma bolada de dinheiro que você possa ganhar. O fim disso é perdição e frustração, porque a verdade que preenche a nossa vida é Jesus Cristo. Outros, como o caso dos religiosos, eles também cometem um grande erro.
Olha o que diz o verso 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Mas presta atenção nisso. Já estava amanhecendo e, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Que coisa ridícula. Os camaradas, eles herdaram uma tradição religiosa. Entrou ano, saiu ano, passaram séculos desde a saída lá do Egito. E eles não entenderam o que aconteceu. Na saída do Egito, vai acontecer a última praga, a matança dos primogênitos. Mas o Senhor se manifesta e ordena que Moisés ensine o povo, apontando para um cordeiro que viria. Então, a ordem é: vocês sacrificam um cordeiro, pega o sangue desse cordeiro, passa no madeiro da porta, aonde tiver a marca do sangue, o anjo da morte não entrará. E os judeus fazem isso. O anjo da morte passa, entra na casa dos egípcios, não entra na casa do povo de Israel. Eles estão libertos da escravidão e vão rumo à terra prometida. O que eles não entenderam era que isso apontava para Jesus, o cordeiro que viria para salvar também a humanidade da sua escravidão e conduzir à terra prometida. Mas tem um homem, lá no primeiro século, o camarada, quem olha não dá nada para ele, muito estranho. Veste peles de animais, o camarada come gafanhoto e mel. Mas esse estranho, quando bota os olhos em Jesus, ele sabe quem é. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso. João Batista viu que os religiosos, especialistas e santarrões da época não viram. E agora, eles estão ali para celebrar a Páscoa, e eles não querem entrar no lugar romano, porque se contaminariam, mas em vez disso, eles estão assassinando o Messias que veio para salvar a humanidade. Eles estavam diante da verdade, mas trocam a verdade por uma religiosidade barata, medíocre. E, infelizmente, eles servem também como referencial negativo para cada um de nós. Não podemos entrar nessa hipocrisia religiosa e cair no risco de trocar Jesus por isso. Pessoas que se apegam o tempo todo a seguir regras, sem ter vida, sem ter conversão, sem ter uma alma pulsante para o Evangelho, não tem rios fluindo da sua alma, mas são aqueles que seguem regras e fiscalizam se os outros estão seguindo regras, vira aquele cara chato, religioso, que não tem nada de Deus na sua vida. Fora isso. Não queremos isso para a nossa vida, não podemos aceitar que isso venha também estar impregnado na nossa jornada de fé e na nossa jornada terrena. Essa incoerência desses homens precisa ser repudiado. Incoerências que manifesta pelo menos em dois momentos. Primeiro, quando Pilatos aponta: olha, é Páscoa e nós damos um presente para os judeus para libertar um dos prisioneiros de vocês, que tal a gente libertar esse Jesus que vocês estão chamando do rei dos judeus? Eles dizem: não, nós queremos Barrabás. Jesus veio amar, Jesus veio ensinar, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus fez o bem. Barrabás participou de rebeliões onde houve assassinato. Eles abrem mão disso para ficar com o erro. E depois, eles ousam dizer, e João vai registrar isso, que Pilatos tenta de algum jeito libertar Jesus, e eles vão dizer assim: olha, se você deixar Jesus livre, você não é amigo de César. Quem diz que é rei está se opondo a César. Ou seja, eles pegam aquele argumento e querem jogar o Império Romano contra o Império Romano.
Eles que desprezavam os romanos, os judeus que não aceitavam as imposições de César, agora querem proteger a monarquia, o governo e a liderança de César. E acabam depois manipulando a população para pedir a crucificação de Jesus. Assustador quando nós olhamos esse comportamento, mas é o que a religião hipócrita ela faz. Ela cega as pessoas para a verdade. E tudo fica invertido. Porque daí a pessoa ela começa a seguir regras para buscar uma salvação. E ela não entendeu que quando nós somos transformados de dentro para fora, tudo muda naturalmente de acordo com a proposta do Evangelho. E não vice-versa. Eles estavam ali totalmente confundidos. E lamentavelmente, também, essa síndrome dos fariseus, essa síndrome dos falsos religiosos, tem contaminado a igreja desde o início até os nossos dias. E talvez hoje a situação está um pouco pior do que era antes. Como assim, pastor Lediel? Pessoas que pegam o seu celular e começam o dia de uma maneira muito linda, mandando um versículo para os amigos. E não tem problema, pode mandar. Está lá, a gente abre os nossos WhatsApps e está lá as borboletas voando, né? E os versículos com flores brilhantes. Agora, se esse mesmo celular é utilizado para a fofoca, para a maldição, esse mesmo celular que você publica versículo é o celular onde você consome pornografia, você virou um religioso. É casca, é farisaísmo. E isso é rejeitado por Deus e pelo Espírito Santo. Não seja esse tipo de pessoa. Eu sempre digo, tem pessoas que memorizam os hinos e cantam os hinos de cor, mas nunca se tornaram verdadeiros adoradores. Não há rendição, é aquele negócio engessado. Há alguns, não aqui em Blumenau, na Deblucete, em outras igrejas aí, vão nos domingos e não conseguem levantar uma mão para adorar o Senhor. Se fica 5 minutos de pé, ai, que preguiça, ai, que chato, ai, esse pastor, ai, essa música, ai, reclama de todos e de todos. Porém, num jogo de futebol é o mais animado, é o que grita, é o que pula, é o que salta. Está vindo na igreja para bater cartão religioso. Isso o Senhor rejeita. A gente poderia aqui facilmente detectar quando de fato há uma vida espiritual autêntica ou quando há só casca. Você quer ver uma coisa que entristece o meu coração e que mostra que pessoas vêm para a igreja apenas para bater um cartão religioso e viver nessa bolha? Quando você percebe que no chão tem chiclete colado no carpê, que nós já tiramos alguns aqui, eu fico pensando, meu Deus, o que passa na mente de alguém que diz que vem formalmente adorar o Senhor em família e tem a capacidade de entrar nesse lugar e colar chiclete no banco ou jogar no chão, no carpê? Que loucura é essa? Perdeu a noção de santidade, de reverência, de respeito. Virou religioso. Ou apenas está vendo igreja como um clubinho social. Vai ver o amigo aqui, dar um cumprimentão no outro ali, quem sabe ver uma gatinha aqui, um gatinho a colar, e vida que segue. Ei, você está perdendo o seu tempo. Porque existe um Deus que sonda coração. E os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Só consegue adorar em verdade quem abraçou a verdade. Que você seja essa pessoa que não é contaminado nem pela síndrome de Pilatos, nem pela síndrome dos fariseus. Você não se torna uma pessoa que negocia a sua fé e a vida com Deus pelos amigos ou pelo que é conivente, e muito menos por uma fé religiosa barata, né, que não agrega em nada, que apenas mantém status religioso. Fora isso da sua vida.
Mas eu sou feliz porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar aqueles que verdadeiramente abraçam a verdade e não trocam a verdade por nada e por ninguém. A Bíblia vai nos dizer que Jesus é espancado, mas depois ele é mandado para a crucificação, está lá, crucificado. Mas aos pés da cruz estão aqueles que abraçaram a verdade. João vai nos registrar no capítulo seguinte, 19. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena, e também o discípulo a quem ele amava. Estavam lá. E os outros discípulos, pastor, os outros discípulos, no primeiro momento, também negaram e fugiram. Mas depois, Jesus aparece para eles, os restauram e eles entendem agora o que é abraçar a verdade, a ponto de pregarem abertamente, seja no templo, seja nas ruas aonde estão, e eles inclusive tiveram a ousadia de amar a verdade até o fim da sua vida. Você vai encontrar os historiadores falando que o próprio Pedro, ele é preso em Roma e mandado para a crucificação. E quando ele vai ser crucificado, ele diz: não sou digno de ser crucificado como meu Cristo. Vira a cruz para baixo, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Você vai encontrar um Tiago que não abre mão da sua verdade e morre por ela. Você vai encontrar um Paulo que define isso, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não abre mão da verdade. Nós entramos para ver o segmento da igreja e você vai encontrar todos os apóstolos ali, lutando pela verdade. O último deles, que escreveu esse texto que nós estamos meditando, João, é exilado na ilha de Patmos. Depois de tentarem assassiná-lo, ele cozinhado, ele não morreu, é isolado como escravo. Mas lá ele tem experiências com os céus. Ele morre lá, mas ele não morre sozinho. Tomba aqui, mas a verdade o leva para a glória. Você vai encontrar um Policarpo, discípulo de João, que também é condenado para morrer pela mão romana. E, inclusive, ele teve a oportunidade de estar numa arena diante do imperador. E ele, na sua velhice, vai declarar: sirvo ao Senhor há tantos anos, sem me decepcionar com essa verdade. Estou disposto a morrer por Jesus. E morre. Você vai encontrar um Inácio, que era o bispo de Antioquia. E os historiadores vão dizer que quando a igreja percebe que estão armando complô para assassiná-lo, a igreja tenta blindá-lo e ele diz: por favor, não me tire essa honra. Eu quero ser moído nos dentes das feras, mas eu quero glorificar o meu Senhor. Sabe o que é isso? É a convicção de quem permitiu que a verdade entrasse nele. E ele então está disposto a viver até o fim da sua vida em prol daquilo que é verdadeiro. Nós olhando para a realidade, seja dos discípulos, dos pais da igreja, vai ficar evidente que inclusive os que tiveram experiência com a verdade estão dispostos a sofrer pela verdade. E daí se encontra mais uma vez, como manifesta em fatos, a palavra que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, verso 12, da segunda carta. E ele vai dizer assim: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ai, pastor Lediel, mas essa palavra está ficando muito dura para nós hoje. Pois é. Hoje é Santa Ceia. E a gente precisa refletir sobre como nós estamos lidando com a verdade. E a pergunta bem direta é: você está disposto a abraçar a verdade a ponto de sofrer pela verdade? E eu vou ser mais claro e mais direto aqui. No Brasil ainda não chegou
está chegando, ainda não chegou. O tempo aonde soldados entrarão nessa igreja, prenderão o pastor, matarão o pastor e perseguirão vocês. Ainda não chegou. Não sei quanto tempo falta. Mas tudo já está apontando para um clima de total desconforto entre o mundo e a igreja. Cada vez mais o mundo vai nos odiar. Cada vez mais o mundo vai nos aborrecer. Eles não vão nos entender. Eles vão vir com os discursos do politicamente correto o tempo inteiro, camuflado com um argumento de respeito. Eles vão dizer assim, não, mas você precisa respeitar, só que o respeito que eles querem é você negar a verdade, é você negar a sua fé, é você negar tudo aquilo que a Bíblia vai nos ensinar que é o certo. E cada vez mais esse mundo vai ficar desconfortável para nós. A pergunta é, você vai estar abraçado com a verdade? Ou na primeira confrontada que te derem, você vai sair pela tangente, você vai dar uma disfarçada? Tem pessoas que se dizem cristã, mas não conseguem nem vencer a sua própria preguiça, não conseguem vencer as tentações virtuais que estão diante dele, não conseguem vencer a lascívia nos olhos, ou a malignidade de uma língua. Você não vai conseguir, dessa maneira, sobreviver abraçado na verdade. Quando você abraça a verdade, você é invadido por uma certeza tão grande, uma alegria tão grande, uma esperança tão preciosa, que você está disposto a ir até o fim por essa verdade. Isso é o Evangelho, e que nós possamos todos os dias praticar isso. Quando nós olhamos para as realidades do mundo atual em alguns outros lugares, o que eu falei aqui que pode acontecer no Brasil já está acontecendo. Quando eu cheguei no Laos, eu compartilhei já com os irmãos, é um país comunista, o evangelho é proibido, eles usam várias estratégias. Eu cheguei naquele lugar, uma das nossas visitas era num estabelecimento comercial, que era de tradução de documentos, mas na verdade era de traduções bíblicas, camuflada de tradução de documento. Quando eu entrei lá atrás, no fundo, 2 jovens trabalhando nos seus computadores, traduzindo a versão dos evangelhos para as línguas das tribos daquela região, lá eu encontrei 2 pessoas que estão dispostas a morrer, se preciso for, por causa do evangelho. Os pastores, eles estavam falando de um companheiro que havia sido assassinado em 2022, o pastor Sidalt, que atendia um trabalho a 3 horas de distância de onde ele morava, e já havia muitas ameaças para ele parar de pregar o evangelho, e armaram uma emboscada enquanto ele ia para esse trabalho, espancaram ele até a morte. Mas ele já tinha avisado a sua família, eu não abro mão da verdade. Semana retrasada, eu recebo mais uma notícia, no último dia agora, 23 de julho, mais um pastor no Laos assassinado. Pastor Tongkham Philiphan, 42 anos. Muitas ameaças já estavam sobre ele, ele também já havia avisado a família, olha, estamos correndo risco, mas não vamos abrir mão da verdade. O delegado da região onde ele morava pediu misericórdia para aqueles que estavam ameaçando e dizendo, são pessoas que só fazem o bem aqui. Esse homem é chamado de pai, a esposa dele é chamada de mãe nessa comunidade. Não façam isso. Mas não teve jeito. Uma moto para na frente da sua casa agora, no dia 23 de julho. 2 homens desembarcam, procuram ele e 6 tiros é dado nesse pastor. Essa é a realidade de uma nação chamada Laos, aonde nós temos já agora parceria missionária com uma ex-aluna do CTM, que estava no Vietnã e agora está entrando no Laos.
pessoas que entenderam que por Jesus, se preciso for, vale até as últimas consequências. Essa palavra precisa nos confrontar e nos lembrar que Jesus é a verdade e que nós devemos amá-lo de todo o coração, com todas as nossas forças e entendimento até o fim da nossa vida. E se preciso for, com a nossa vida. Porém, nós também precisamos ter uma certeza. Todos aqueles que não abraçam a verdade, essas pessoas terminarão debaixo de medo, frustração e insegurança. Não existe outro caminho. Aqueles que abrem mão de Jesus, abrem mão da verdade, não terminarão bem. Vamos olhar um pouco para a vida do próprio Pilatos? A Bíblia vai nos dizer que quando Pilatos está ali julgando Jesus, ele recebe uma mensagem. E Mateus registra no capítulo 27, 19, dizendo assim: estando Pilatos sentado no tribunal, a sua mulher lhe enviou uma mensagem dizendo: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho eu sofri muito por causa dele. Ele já tinha recebido um aviso da esposa. Não quis saber, lavou as mãos, deixou a coisa acontecer. Jesus é crucificado. Jesus é tirado da cruz. Jesus é levado para o túmulo. Mas tem um centurião que estava lá aos pés da cruz. Centurião, chefe de uma centúria, o cara que comanda 100 homens, ligado diretamente a Pilatos. A Bíblia vai nos dizer, lá em Mateus 27, 54, o seguinte: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido na cruz, ficaram aterrorizados e clamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Imagine a cena. Aquele homem que tinha lavado a mão sabe que Jesus foi para a cruz, mas ele também percebeu que em Jerusalém aconteceu uns negócios estranhos. O sol escureceu, a terra tremeu, Jesus morreu. Talvez ele ouve os murmúrios do que aconteceu no templo, porque lá no templo o véu se rasgou. E talvez ele está preocupado também. O que está acontecendo? Será que isso vai dar rebelião? Alguém que rasgou o véu? O que aconteceu? Enfim, de repente ele recebe de novo a visita dos chefes religiosos, fariseus e publicanos. E Mateus 27, 62 vai nos registrar o seguinte: no sábado, os chefes dos sacerdotes e fariseus foram até Pilatos e disseram: Senhor, nós lembramos que enquanto ainda Jesus estava vivo, este impostor, ele disse que depois de 3 dias iria ressuscitar. Então Pilatos, por favor, ordena que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que esses discípulos dele não venham roubar o corpo e saiam dizendo que ele ressuscitou, e esse último engano será pior do que o primeiro. Daí olha só o que Pilatos vai fazer. Levem então o destacamento, respondeu Pilatos, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, eles lacaram a pedra. Presta atenção nisso. O selo romano está na tumba de Jesus, não pode ser violado. Um esquema de segurança romano está lá protegendo o túmulo a pedido dos chefes religiosos a Pilatos. Porém, Mateus vai nos dizer que no 3º dia pela manhã aconteceu algo estrondoso. Era o 1º dia da semana. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do céu desceu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela.
sua aparência era como um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Vão e digam aos discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos. Eu fico imaginando o centurião que viu Jesus na cruz falar para Pilatos: era verdade, era o Filho de Deus. E eu fico imaginando como que foi o desenrolar dessa história. Os guardas estavam lá, viram quando o anjo veio, viram o terremoto, viram o túmulo vazio. Os guardas, a Bíblia vai dizer que eles vão desesperados aos religiosos, e os religiosos dizem assim: então, faz o seguinte, vamos manter isso em segredo. Paga uma propina gorda para eles, mantém isso em off. Porém, não tem mais como segurar aquele que venceu a morte e vive. Os discípulos, estando reunidos num lugar fechado, ainda sem saber o que estava acontecendo, recebem uma visita especial. Jesus aparece dizendo: paz seja com vocês. Essa experiência com Cristo ressurreto, a verdade está ali diante dele. Cada palavra que Jesus falou era de fato verdadeira. Eles abraçam essa verdade. Por isso, você vai ver a sequência dos evangelhos e o livro de Atos mostrando-nos o quanto esses homens estavam conectados com essa verdade que chegou até nós hoje. E eu e você conhecemos essa verdade. Jesus continua sendo a verdade para esse mundo. E quem abraça a verdade também vai ter muitas certezas. Vai ter a verdade na sua alma de uma paz autêntica, de uma esperança real. Vai seguir verdadeiramente rumo à terra prometida. Vai viver a verdade do perdão dos pecados sobre a sua alma. A partir da verdade que é Jesus, todas as outras coisas se complementam na nossa vida. Portanto, quando fizerem essa pergunta para você, que é a verdade? Que você possa encher o seu peito, não pensando nas consequências, não pensando se vai entristecer ou agradar as pessoas, mas que seja nos lábios e seja em atitudes, você possa afirmar: Jesus é a verdade. Vamos se colocar em pé para nós orarmos. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida para que Deus te dê convicções e ousadia sobre a verdade. Que você não venha negociar essa verdade por nada, mas que seja na sua vida real, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira ou na vida digital, você seja um autêntico representante da verdade. Feche os seus olhos. Obrigado, Deus, pela sua palavra, que fala diretamente aos nossos corações. Obrigado porque nós precisamos sim de confrontos que despertem a nossa alma para a grandeza do Evangelho. Perdoa-nos, Senhor, se às vezes queremos viver um falso Evangelho, longe da verdade, mas nós já entendemos que isso é inegociável. E nós queremos sim aborrecer o mundo para não perder a verdade, que percamos tudo para não perder a verdade. Dai-nos, Senhor, a direção dos céus todos os dias, para que as nossas decisões estejam de acordo com a verdade, para que os nossos passos sejam conduzidos pela verdade, a nossa mente, as nossas palavras propaguem a verdade, que nós venhamos, Senhor, de fato, viver a grandeza do Evangelho e saber, Senhor, quem Tu és todos os dias, o caminho, a verdade, a vida, aquele que nos salvou, aquele que merece a nossa fidelidade. Isso
nós queremos todos os dias sobre a nossa vida. Custe o que custar. Livra-nos, Senhor, da síndrome de Pilatos. Não queremos, Senhor, viver de conivência com o mal, com o pecado, com a falsidade. Não queremos também viver uma vida engessada em sistemas religiosos mundanos, falhos, hipócritas. Não, nós queremos fluir no Evangelho, nós queremos a experiência de ser conduzidos pelo Espírito Santo todos os dias, viver a vida na verdade, proclamar a verdade, não abrir mão da verdade. Assim eu oro abençoando a tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.